Oi gente, aqui é a Vanessa do Jardim de Core. Sejam bem-vindos ao nosso jardim. Eu vou estar fazendo então uma jogada para o signo de Aquário. Já deixo aqui as felicitações pelo aniversário de vocês. Espero que seja um ciclo abençoado. E essa jogada a gente vai falar sobre romance. Então, vamos lá ver o que temos para o signo de Aquário, para amor e romance. Então, eu peço que a Deus esteja presente na nossa jogada, abençoando, protegendo. Peço a permissão para entrar na energia do signo de Aquário, que assim seja, assim se faça, assim é. Cairê, 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 Afrodite. O que temos então para o signo de Aquário? Signo de Aquário. Signo de Aquário, amor e romance. Boa sorte. E voé, voé, voé. Eu vou deixar o tarô aqui e vou ir tirando as cartas. Então, a roda da fortuna, o carro e o 4 de espadas. Então, vamos lá. Aqui já amei essa combinação para Aquário. Ela é bem um plot twist que fala? Acho que sim. Com aquela pausa dramática. Então, vamos lá. Romance aqui por carta, porque eu vou falando cada carta para que vocês possam me acompanhar. Então, aqui a roda da fortuna, né? Aqui o amor muda de fase, tá? Queira Aquário ou não. Algo sai do lugar comum, pode ser um reencontro, uma virada emocional, uma situação que parecia travada, começa a girar, né? Então aqui nada fica como estava, é um destino mexendo as peças e Aquário não controla isso agora, e ainda bem, né? Então aqui o carro, ele depois da virada vem a decisão, então seguir em frente com coragem é algo que essa carta diz. Fala de atitude, de movimento, né, de direção clara, é quando a pessoa pega as rédeas da própria vida, né? Então alguém toma as rédeas, pode ser Aquário dizendo agora vai do meu jeito, ou alguém vindo com uma postura firme, querendo avançar, tem química, tem iniciativa, tem energia de conquista. Mas eu acredito sinceramente que seja mais o signo de Aquário do que outra pessoa. 4 de espadas vindo aqui, né? É uma pausa sagrada, não é um abandono, é integração. Então aqui o coração ele precisa respirar depois de tanta mudança. Então eu acredito que essas mudanças vêm na vida de Aquário e ele dá essa pausa para pensar, relembrar, colocar a intuição, né, para o centro de si mesmo, para poder organizar, né, os pensamentos. O coração precisa respirar aqui, então, depois dessas mudanças. Essa carta pede um descanso emocional, um silêncio, uma reflexão. Ali já mostra, né, a pessoa sentada em posição de meditação. Então, nada de forçar a resposta,
vou colocar rótulo ou definição agora. O amor, ele gira, avança e pede recolhimento. É o primeiro sacode do destino e por fim, então, pede esse descanso, né? Para poder entender mesmo, né? O que está acontecendo aí no coraçãozinho, para poder seguir em frente. Então, é um romance que se realiza em camadas, destino, tem ação, tem cura. Então, o conselho aqui seria não corra do silêncio, né? Ele é necessário nesse momento, não é vazio, é reorganização, é tipo um próximo passo, só fica claro depois dessa pausa. Então agora eu vou tirar a energia dessa outra pessoa para a gente poder ter certeza se existe, se essa energia é de mudança e de buscar a outra pessoa é de Aquário ou dessa pessoa, tá? Porque aqui tá dizendo que Aquário vai fazer esse movimento, né? Talvez mental até, porque o 4 de espadas fala nisso, né? Nesse pensamento que tá mudando com a roda da fortuna, que tá tomando direção com o carro e que tudo isso tá dando um saracutico aí na mente para que Aquário possa, em silêncio, em meditação, tomar uma atitude. Então, vamos ver qual é a energia dessa outra pessoa. Então, a rainha de espadas, o as de ouros e o 9 de paus. Então aqui essa energia é forte, né? Madura, essa outra pessoa, então, né? E é alguém que já apanhou muito do amor, né? Mas não ficou fraco, ficou afiado. Então é uma pessoa, é aquele tipo de pessoa que normalmente se diz difícil de lidar. Por que essa pessoa tem esse rótulo, né? Porque são pessoas que já se machucaram muito, que já foram abandonadas, já tiveram muitos traumas relacionados ao amor, e não só o amor romântico, tá? A qualquer tipo de amor. Então essa pessoa que é uma pessoa que se curou, talvez, né? Talvez não, com certeza, de muitas dores. Então essa pessoa já passou por cortes, decepções, verdades duras, e agora só aceita o que é claro, que é limpo, que é honesto. Então a rainha de espadas, ela fala nisso, né? Qualquer coisinha que ela sinta que não é real, ela corta. Então essa pessoa, ela observa Aquário com atenção, analisando tudo em silêncio, antes de se abrir, né, de falar. Mas pode ser essa pessoa? Sim, aqui tá bem espelhado, né? Aqui a pessoa que tá ouvindo vai ter, até porque por ser, né, uma energia geral, eu antes estava achando que era os aquarianos, né? Mas tá espelhado, então pode ser as duas pessoas passando pelas mesmas coisas, sim. As duas pessoas pensando uma na outra, sim. Aqui, quando eu tirei a energia da outra pessoa, falou exatamente das características dela, né? E fala também que ela observa Aquário, né, com atenção, analisando em silêncio. Então, tá bem espelhado aqui mesmo. Então, o as de ouros aqui, junto com a rainha de espadas, apesar da postura racional dessa pessoa, a intenção é séria. Existe desejo de algo real, concreto, que possa crescer com o tempo, né? Não é uma aventura, é uma semente de estabilidade. Essa pessoa só começa a se sentir que vale o investimento energético, né? Quando ela tem essa percepção.
Então, o 9 de paus aqui está o ponto sensível da relação, porque existe um cansaço emocional. Essa pessoa quer, mas tem medo, e pode ser tanto os aquarianos quanto essa pessoa, ou pode ser os dois, como eu já tinha dito. Então tá na última barreira antes do sim, né? Protegendo o que sobrou do coração. É aquela energia de eu topo, mas se me machucar de novo, acabou. É um resumo aqui da energia, a mente está clara, o coração é cauteloso, a intenção aqui é verdadeira, de ambos. Essa pessoa, eu acho que é bem difícil, porque eu peguei a energia da pessoa em si, né? Então ela não corre atrás, mas também não está fechada. Mas é como eu disse, pode ser os dois. Só precisa de segurança emocional e coerência entre palavras e ações. Então é como se um estivesse medindo o outro para poder tomar uma atitude. E ambos aqui, né, precisam agir com verdade. Então aqui a mensagem para Aquário é: se for agir, haja com verdade, constância, sem pressão. Baixa as defesas, se sentir incoerência, se afasta sem drama, né? Dá um tempo. E é a mesma atitude que essa pessoa aqui, que a espiritualidade está dizendo que essa pessoa vai tomar. Então eu vou dar uma olhada aqui para vocês. O que impede esse avanço, né? Porque para mim aqui os dois estão travados, um olhando para o outro, tentando entender qual é o melhor momento de agir, mas ninguém se movimenta, né? É aqueles pensamentos que voltam na cabeça, é aquela vontade de ir, mas não vai. Então vamos ver aqui o que impede esse avanço. Então aqui saiu 10 de copas invertido, tá? O 3 de espadas, a torre. Então vamos lá, aqui a leitura ficou bem profunda e crua, né? Tipo, que não dá para adoçar sem mentir, né? Mas também é libertadora. Então peço que vocês respirem fundo e vamos lá, a carta por carta aqui, desvendando elas. Vou tentar passar com cuidado e verdade. E vamos lá. O 10 de copas invertido aqui é um bloqueio. Começa numa quebra de ideal. Então alguém ou os dois já não acredita mais no feliz para sempre, sabe? Do jeito clássico. Há uma desilusão com um modelo de amor, família, parceria perfeita. Aqui o coração quer, mas a confiança no sonho tá abalada. Então o 3 de espadas é uma ferida antiga que ainda sangra, traição. E eu não falo em traição só entre corpos, né? É uma rejeição, é um abandono, são palavras que doeram mais do que deveriam. Essa dor aqui, ela não foi totalmente elaborada, ela ainda está ativa no campo energético, influenciando as decisões atuais, sabe? É um amor reagindo por memórias de dor, sabe? Lembranças das brigas, não por presente. É coisas que nem eu disse, que vêm na cabeça, que ficaram martelando ali, de ambas as pessoas, com certeza. E a torre aqui tá no ponto central, né? É o medo que tudo desmorone de novo. A torre mostra um trauma emocional, não é medo de amar, é medo da queda depois do amor. Então a dor que vem depois da separação. Por isso o avanço trava. Inconscientemente, alguém prefere parar antes de voltar a se apegar.
do que viver esse colapso que a torre traz novamente. Então aqui é o medo real de não ter mais chance com a pessoa, e é de ambos esse sentimento, tá? Então aqui o que realmente impede então esse avanço não é falta de sentimento, é proteção após a catástrofe. A mensagem seria: esse romance só anda se a torre cair de propósito, sabe? Não de surpresa, ou seja, verdade radical, conversa difícil, essa quebra de padrão, sabe? Nova estrutura, sem isso o ciclo se repete. Então, o conselho da espiritualidade aqui, na minha concepção, seria: não tenta provar amor, construa com segurança, deixa claro que a ideia, né, é não continuar da onde parou, é começar de novo. Então, porque aqui nem toda torre ela destrói, né? Algumas libertam, e aqui o afastamento trouxe esse pensar, esse analisar no que foi dito, no que foi feito, mas pode até ter passado tempo aqui, anos, mas o amor se manteve de pé. E essas memórias ruins, a pessoa precisa meditar, a pessoa precisa purificar essa mente, essa energia pesada, precisa se recolher para curar essa dor do que foi dito. E ambas pessoas precisam disso. Acredito até que uma mais do que a outra aqui, mas é um processo. Então vou ver aqui se essa relação ultrapassa essa torre, né? Se há continuidade, se há coragem de alguém se comunicar aqui. Então, o 7 de espadas invertido, o pajem de ouros invertido. Eu vou aceitar porque tá vindo assim, tá, gente? O 5 de espadas. Então, vamos lá. Aqui, se essa relação ultrapassa a torre, essa resposta ela veio bem honesta, né? Trabalhosa, nada fantasiosa. Então, do jeito que a torre exige depois de cair. Então, vou tentar ser bem direta aqui. Então, o 7 de espadas invertido, sim, essa relação pode sim ultrapassar essa torre. Mas só se a verdade parar de ser evitada. Aqui fala de revelações, tá? De confissões, de máscaras que precisam ser retiradas. Tem que parar com joguinhos, sabe? De um querer ser melhor que o outro, ou mais que o outro, ou sentir menos que o outro. É cair na real que os dois se gostam e não fingir mais. Se isso acontecer, passa. Se isso não acontecer, não passa. Então, o pajem de ouros, depois da verdade, né, vem um recomeço pequeno, simples, humilde, mas real. Nada de promessa gigante, é uma construção passo a passo, é gesto por gesto, é mais a atitude de cada um do que realmente sentimento, porque o sentimento existe total aqui. Senão não teria tido nenhum tipo de ensinamento, a espiritualidade não tinha, né, colocado essa torre no caminho, porque só coloca a torre no caminho para que pare, para não estragar. Então é sobre isso. Aqui essa carta é o antídoto da torre, né?
trocar o drama pela prática, aprender a amar de um jeito novo. E o 5 de espadas, mais atenção, o maior risco é querer ganhar, discutir para vencer, se defender atacando, tentar provar quem tá certo. Se alguém insistir em sair por cima aqui, a relação passa da torre, mas se perde logo depois. Então, uma resposta bem direta, né? Ultrapassa se a prioridade for verdade e não o ego. Ultrapassa se ambos aceitarem começar do zero. Não ultrapassa se o orgulho falar mais alto do que o coração. Então, é uma mensagem final aqui do oráculo que vem falando. Essa relação não pede perfeição, pede maturidade emocional, pede escolhas conscientes. E digo, como amiga aqui, quando o Pajem de Ouros aparece depois da torre, o destino está dizendo, não é sobre intensidade, é sobre constância. Então eu vou ver aqui, porque ficou tão misturada essa energia, que eu vou ver o papel de Aquário aqui. Então veio o 10 de paus, o sol invertido, mas não se assusta que não é ruim, e o as de copas. Então aqui, Aquário vem com o coração aberto e cansado ao mesmo tempo, né? Isso é a chave de tudo aqui. Essa tiragem é quase uma confissão da alma aquariana, porque o as de copas, o papel de Aquário é amar de verdade, amar limpo, novo, sem repetir passado. Aquário é o portal emocional dessa relação, é quem traz a possibilidade de cura, de afeto genuíno, de um começo, né, que vem do coração e não da ferida. Essa carta é linda, é pura, né, o sol, mas aqui ela tá invertida. Então aqui Aquário não está se sentindo plenamente visto pela outra pessoa, reconhecido, seguro para brilhar. Então talvez nem seja com a outra pessoa, também consigo mesmo, né? Há dúvidas, há medo de se expor, receio de se mostrar inteiro e não ser acolhido. Então a alegria existe, mas está abafada pelo medo. O brilho está em modo economia de energia. Então aqui o 10 de paus ele fala, né? Tá muito pesado. Aquário está carregando mais do que deveria. São aqui emoções, expectativa, o medo. Ele está carregando o medo dos dois aqui, de tanto peso que ele está carregando. Então, está carregando o passado inteiro. Aqui também eu vejo que talvez essa pessoa ela tenha conseguido dar passos a mais, digo espiritualmente, né? Já está um pouco mais leve. Desculpa. Então, por isso que ele está carregando os aquarianos, né? Tá carregando inteiro, tudo nas costas. Esse papel cansa realmente. E se não for dividido, vira uma exaustão. E exaustão emocional até adoece. Então aqui é o coração, o aquariano, os aquarianos com o coração, mas não pode ser suporte de tudo, tá? O coração tá aberto, mas não pode carregar tudo isso. Então é quem abre a fonte emocional, né? Mas precisa aprender a soltar o fardo. Se Aquário continuar carregando sozinho, o amor vira obrigação. Se Aquário soltar o excesso, o amor volta a ser escolha. Então aqui a mensagem, o as de copas pede entrega, né? O sol invertido pede verdade. E o 10 de paus pede limites e justas, né? Elas dizem como amar sim, se sacrificar não. Então se sacrificar não dá mais mesmo.
porque e esse sacrifício pode ser até de estar segurando esse impulso de ter essa conversa também. Então eu vou perguntar aqui se Aquário deve procurar e ter essa conversa que vai ser um tanto chata, né? Para colocar tudo no seu devido lugar, mas guardando ambos, né? Guardando o ego no bolso e colocando o coração realmente, não tendo mais medo de revelar que gosta, né? Aqui é dizer que gosta, isso é muito difícil mesmo, né? Depois de um afastamento longo, coisas assim, né? Então vamos lá. Aquário deve procurar e ter essa conversa? 10 de espadas. Cavaleiro de paus invertido. E a rainha de paus invertido também. Então aqui veio bem claro, né, sem romantizar nada, quase um sinal vermelho piscante, mas com sabedoria por trás, né? Então 10 de espadas, não, do jeito que a energia está, essa conversa tende a ser o golpe final, então, porque não é falta de sentimento, mas porque tem uma exaustão, né? Então essa carta ela fala de limite absoluto, insistir agora pode encerrar algo que ainda poderia se curar com o tempo e espaço. O cavaleiro de paus invertido, Aquário não está centrado o suficiente para conduzir essa conversa, né? Então tem impulso, vontade de resolver logo, talvez até de desabafar, mas essa fala seria desorganizada. Então, emocionalmente reativa. E isso gera confusão e não clareza. Então, foi o que foi dito em toda a jogada, né? Precisa sim estar bem ciente de que vai precisar ter vulnerabilidade aqui, porque senão vai perder essa chance, né? Então, a rainha de paus invertida, aqui o alerta é forte, né? Essa conversa pode virar disputa de ego, insegurança, tentativa de controle ou de provar valor, em vez de unir, separa. Em vez de clarear, queima de vez. Então essa resposta é bem direta, né? Não procura agora, infelizmente, né? Eu queria poder falar outra coisa, mas aqui essa conversa precisa de outro momento energético, mais firme, mais calmo, mais inteiro. Então, fechar a ferida primeiro que está aberta ainda, né? Que é o que o 10 de espadas fala. Recuperar esse eixo pessoal, né? A rainha de paus. Então, a rainha de paus tem que estar inteira de pé ali, né? Em vez de estar invertida. E esperar esse impulso, né, do cavaleiro de paus também tá mais claro, né? Saber exatamente que nessa conversa vai ser necessário sim a pessoa estar curada dessas feridas que ficaram. Vai ter que estar preparada para vulnerabilidade, para dizer que ama, para dizer que gosta. Então são duas pessoas separadas por ego, por feridas que ficaram ainda. E eu sempre digo, né, não adianta, né, ficar escondendo, não é nem escondendo, mas lambendo as feridas, né, trazendo só a parte ruim, a parte que machucou. Tem que colocar, dizer assim, a pessoa me machucou, eu machuquei ela e agora a gente tem que pensar numa forma de se eu ainda amo, se eu ainda gosto, se a pessoa ainda gosta, se os dois gostam, tem assim um ego aqui segurando, um medo de ser vulnerável. Então não procure agora, né? Porque essa conversa precisa de outro momento. Fecha primeiro essa ferida que ainda está aberta do lado de Aquário. Recupera o eixo
pessoal, né? A força pessoal, o amor por si próprio. Então, retorna aí para dentro de si, cura essas feridas, o amor próprio e esperar esse impulso virar uma intenção clara. Então, a mensagem final aqui é silêncio agora, proteção. Não fuja do que dói, né? Converse, de repente procura aí uma terapia ou procura jogar um tarô mais psicanalítico para entender o que ainda aprende. Às vezes o amor amadurece num espaço, né? Não no conforto. Então aqui, como amiga do oracular, eu digo, se Aquário falar agora, falar da dor, se falar a verdade vai construir um novo caminho. Então é isso que eu tinha para vocês. Eu sinceramente peço humildemente que vocês curtam, se inscrevam no canal, né? O canal ainda é novo, mas é muito pouca gente se inscrevendo, então eu peço que se inscrevam, que curtam, comentem, para que essas mensagens cheguem ao maior número de pessoas possíveis e possa também ajudar outras pessoas. E é isso. Eu vou fazer mais uma tentativa nesse mês de fevereiro para ver se sobe aí os inscritos, né? E caso não, eu vou procurar modificar e de repente fechar esse canal. Então é isso, gente. Um grande beijo, boa sorte e que esse novo ciclo traga muito amor para vocês. Tchau, tchau.